Felipe Coutinho pediu para rescindir o contrato com o Vasco da Gama, ele tinha contrato até o meio do ano e entrou em contato com a diretoria aí pedindo a rescisão de contrato. Segundo o Felipe Coutinho, ele não desrespeitaria jamais a torcida, os companheiros e o Vasco da Gama, mas ele está neste momento com um grande cansaço mental e que, por isso, ele prefere deixar o Vasco da Gama com o coração apertado, dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco da Gama, grato a tudo que viveu por lá. Como é que você enxerga essa saída do Felipe Coutinho do Vasco? E outra, teria espaço no futebol mineiro? Vamos lá. Tô te perguntando já sabendo a sua resposta. Havia um direcionamento do Vasco nesses últimos meses para renovar o contrato dele, né, que terminava já no final desse ano, não era um contrato longo. Meio do ano. Isso, meio do ano. Então o Vasco estava tentando estender até o final do ano e não teve felicidade. O Coutinho não tá lidando bem com a pressão de ser responsável direto por ser o craque, a figura central do time. Acho que o estilo de jogo do Diniz não tava batendo com ele também. Então, uma pena. Um craque, na minha visão, muito, muito, muito bom. O seu auge era um jogador geracional ali, mas não conseguiu ter sucesso nessa volta pro futebol brasileiro. Eu esperava demais dessa volta do Coutinho por saber a capacidade técnica que tem. Achava que ia sobrar aqui. Não sei se o Vasco prejudicou o alcance, as possibilidades do Coutinho. Pra mim, um jogador que tinha tudo para nos dar uma Copa ali ao lado do Neymar, do Firmino, aquela geração perdida pelo trabalho péssimo do Tite em 2018. Sobre se tem vaga no futebol mineiro, com certeza. Pra mim, ele chegaria muito bem pra qualquer um dos times. Pro Galo, talvez até pra ser titular. E no Cruzeiro, seria o tão sonhado substituto do Matheus Pereira. Talvez sem responsabilidades, assim, de ser protagonista, de ser o cara do time, já que a pressão é o problema pra ele. Talvez aqui no Cruzeiro ele tivesse mais tranquilidade pra trabalhar e tal, sendo um reserva, sendo um jogador de composição de elenco. Eu gostaria de ver o Coutinho, sim, aqui. Eu confesso que, assim, é óbvio, tecnicamente o Coutinho joga em qualquer clube do futebol brasileiro, eu acho. Ele é muito bom jogador. Eu tenho dúvida só para ser reserva no Cruzeiro pelo valor, né? Um jogador caro. E não sei se o próprio Coutinho toparia, né? Chegar a Belo Horizonte para ser o reserva do Matheus Pereira. Enfim, o que você pensa, o Amanda, dessa saída? Lembrando que o Coutinho, no ano passado, ele esteve muito perto de encerrar a carreira. Foi convencido pelo Fernando Diniz a continuar na carreira e agora parece que não suportou aí com o Vasco. Eu, particularmente, não vou ficar surpreso se o Coutinho anunciar a aposentadoria. Mas como é que você enxerga, principalmente, essa possibilidade aí? Você acha que o Coutinho teria vaga nos times aqui de Belo Horizonte? Tanto Cruzeiro quanto Atlético. A questão é, pensando um pouco mais pelo Cruzeiro, um atleta que aí dependeria do planejamento de carreira dele. Se ele tem vontade de estar em um clube onde ele muito provavelmente seria o reserva, o que não quer dizer que ele não possa buscar essa titularidade, levando em consideração quem está hoje como titular. Matheus Pereira, um atleta muito bem ambientado no clube, um atleta também que tem bons números já, algumas temporadas à frente desse Cruzeiro. Hoje é quem orquestra essa equipe tecnicamente, talvez seja o jogador mais completo do elenco do Cruzeiro. E aí ele chegaria sabendo já que seria um reserva, um possível substituto do Matheus Pereira. A questão é um alto investimento para um atleta que vem para ser reserva. E aí depende também do planejamento do Cruzeiro. O que deseja o Cruzeiro nesse momento, nessa temporada de 2026? Montar uma equipe, um elenco forte ou montar um time titular forte? Porque isso aí também muda. A partir do momento que você quer um elenco fortalecido, cabe o Coutinho. Levando em consideração que precisaria o clube fazer alguns esforços financeiros para tê-lo, levando em consideração muito provavelmente o alto salário que ele tem, mas o colocaria também na posição de suplente de força. Hoje, muitas vezes, o que a gente vê acontecendo no Cruzeiro é que quando há necessidade de uma substituição ou de poupar algum atleta titular, a questão do desequilíbrio técnico conta muito. A gente vê isso acontecendo nos jogos. Atleta que entram no campo e dificilmente a gente vê tendo aspectos tão positivos que possa fazer a diferença. E aí é que tá, depende do planejamento do Cruzeiro. Eu gostaria de tê-lo no Cruzeiro, mas isso não é só questão de querer. Querer, acho que vários outros clubes gostariam de ter o atleta à frente do elenco.
a questão vai muito particular de planejamento. Pensando nas competições que o Cruzeiro tem pela frente, seria uma excelente contratação. E aí não tem a ver somente com a questão técnica, mas avaliando a profundidade de elenco. O Cruzeiro ganha peça importante e que pode fazer a diferença quando entra no jogo. Vamos acompanhar então quais serão os próximos passos aí de Felipe Coutinho, grande jogador que, ao que tudo indica, deixará o Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco ainda não confirmou se vai aceitar ou não o pedido. Ô Presunto, só para atualizar aqui os nossos ouvintes, desculpa Léo Figueiredo, mas a Viradouro é campeã do campeonato do Carnaval Carioca pela 4ª vez, gabaritando 100% de aproveitamento no desfile, apesar de que ela teve um 9.9, né? Acho que teve um 9.9. Mas com nota máxima aí, a Viradouro, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro pela 4ª vez. Vamos lá. O Cruzeiro... Qual era a pergunta sobre o Cruzeiro? Você acha que o Felipe Coutinho com o Matheus Pereira juntos pode dar jogo também? Você falou dele como reserva. Você acha que é impossível os dois juntos? Acho que situações pontuais, assim. Situações pontuais. O Matheus Pereira tem que se sacrificar um pouquinho mais dentro de campo. Ele já não é mais aquele cara que a gente olhar e falar, o Matheus Pereira, 10 clássico. Ele já não é mais aquele jogador, né? Ele cada vez mais é um jogador versátil, que colabora com várias fases do jogo. É um cara que vai na linha de fundo, é um cara que vai na ponta, chama o jogo pra si, volta pra buscar essa bola lá atrás. Então, honestamente, eu acho que pode em situação esporádica acontecer, porque eu não gostaria de tirar o Matheus Pereira dessa posição de camisa 10. Não gostaria de tirar ele dessa condição de camisa 10. Mas que dá pros dois jogarem juntos, dá. Dá pros dois jogarem juntos, sim. Acho que eles podem até se complementar, porque o Matheus Pereira hoje ele tem mais condição de ser um criador, de ser um armador, e o Felipe Coutinho é muito mais decisivo, né? O Matheus Pereira não é um jogador decisivo. O Coutinho tem essas características, né? Da finalização, da bola parada. Ontem até um ouvinte mandou no nosso... o Cruzeiro precisa de um batedor de falta. O Coutinho é um senhor batedor de falta. Então, eu penso que poderia ser uma peça. E é até bom que a galera fique ciente de que a gente não tá tratando uma informação aqui, né? De contato do Coutinho com o Cruzeiro. A gente não sabe nem se o Coutinho vai continuar jogando. Se vai continuar jogando, se vai continuar jogando no Brasil. A gente simplesmente tá debatendo se poderia. E eu acho que poderia. Eu gostaria de ver o Coutinho no Cruzeiro, sim. Eu particularmente acho, inclusive, bem pouco provável que o Coutinho siga no futebol brasileiro. Acho que se ele for continuar jogando, provavelmente vai ser fora do Brasil, ou nos Estados Unidos, ou voltar à Europa num segundo escalão aí, ou até uma Arábia, Catar da vida, que também tem muito dinheiro. Enfim, não sei qual vai ser aí o planejamento do Coutinho. Seguiremos atentos